urbanista e fiz um mestrado sobre a arquiteta Mayumi Watanabe Souza Lima, uma arquiteta nipo-brasileira, nascida no Japão em 34, veio pequenininha, com 4, 5 anos para o Brasil, cresceu, se formou aqui e teve toda a sua carreira na arquitetura voltada para obras públicas. Quando eu fiz meu trabalho de graduação na faculdade, eu visitei escolas no Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo, e as escolas todas tinham uma lógica muito estranha de funcionamento, todas tinham muitas grades para não serem invadidas, para não deixarem os alunos saírem. Algumas era quase uma lógica de manejo de gado, porque tinham grade para direcionar para a secretaria, onde só os pais entravam no portinho da secretaria e saíam, grade limitando a entrada dos alunos, a saída dos outros alunos, para eles não se cruzarem ao mesmo tempo, outro portão só para professores, uma lógica de organização do espaço muito estranha e agressiva e violenta, de certa forma, com a população. As escolas pareciam mais prisões do que escolas. Então, eu já conheci os textos da Mayumi e eles foram bem importantes nesse trabalho, assim, para entender, né, a lógica daquilo tudo, como isso refletia, de certa forma, uma lógica de... Então, os textos da Mayumi foram bem importantes para ajudar a entender essa lógica de uso do espaço, né, de como que a gente pode usar o espaço de uma forma de dominação ou de uma forma de abertura, enfim, porque ela escreveu, durante toda a carreira dela, ela se debruçou muito sobre a questão do uso do espaço, de como as pessoas se apropriam dele. Nos livros dela, em todos os projetos dela. Mais tarde, quando eu resolvi voltar à faculdade, fazer um mestrado, o acervo todo dela tinha sido doado para a Fundação Perseu Abramo pelo filho dela. A Mayumi faleceu muito cedo, acho que 59 anos. Eu estava nos primeiros anos da faculdade, estudei com o filho dela, também foi meu contemporâneo. E então o marido dela, Sérgio Souza Lima, reuniu todos os textos que ele considerava importantes, todos os maiores projetos, enfim, e publicou um livro muito bacana que chama Arquitetura e Educação, que hoje está esgotado há muito tempo, todo mundo corre atrás para achar. Então, esse livro virou, assim, a referência, né, do trabalho dela. E quando o Sérgio faleceu, o Mário doou esse material que o pai tinha reunido, né, do acervo da mãe, doou para a fundação. Então eu resolvi, como tema de mestrado, pesquisar esse material, essa fonte primária. Todos tinha textos, tinha fotos, desenhos, enfim, foi muito interessante poder ler e estudar tudo aquilo, mas também um grande esforço de reconstituir a trajetória dela e entender cada projeto que estava ali, em que momento da vida era, situar, costurar um fio, né? Então, acho que o mestrado foi um pouco nesse sentido de compreender a trajetória profissional da Mayumi. A Mayumi, acho que foi uma profissional, primeiro, dedicada à causa do edifício público, do espaço público, né? De como você constrói o espaço público e de como ele é utilizado pela população. Então, desde o começo da atuação dela, ela acabou sempre optando por trabalhar em órgãos públicos, seja com planejamento, seja com construção, mas com uma grande dedicação e eu acho que um grande impacto em todas as pessoas que trabalharam com ela, que participaram dos projetos. Acho que um grande
questão dela não era só construir, era formar as pessoas, formar uma consciência cidadã, incentivar a participação tanto na construção do projeto quanto na utilização do espaço, incentivar que as pessoas crescessem dentro daquele processo, né? Um exemplo poderia ser, acho que ligado até ao tema de patrimônio, foi a ampliação de uma escola no centro de São Paulo, perto da Júlio Prestes, a escola João Kopke, que era um casarão de Barões do Café, onde as crianças estudavam com toda a elegância que tinha, né? Mosaicos, lustres maravilhosos. Só que o casarão estava tão deteriorado e eles precisavam de tantas salas novas que a decisão foi por demolir o casarão e construir um prédio novo. Mas, com o olhar que a Mayumi tinha, ela simplesmente não se contentou, ok, vamos demolir e reconstruir outra coisa. Então ela conseguiu autorização para desenvolver todo um trabalho de conscientização dos alunos da escola, né? Trabalhou primeiro criou um grupo de alunos representantes que seriam também difusores, né, para as outras crianças. Então ela foi conhecer as casas das crianças, o trajeto que as crianças faziam da sua casa até a escola, entender o que elas gostavam, né, do edifício antigo, fez peças de teatro, contou sobre como era a vida das pessoas nos tempos do café, como as roupas, as vestimentas que os barões do café e as baronesas utilizavam, como aquele edifício refletia um luxo, né, de uma época que já não existia mais. Então ela fez um resgate de toda essa memória antes da destruição do casarão. Inclusive também um outro aspecto interessante é que se atribui à questão da cultura oriental de aprender com a natureza. Ela levou para essa escola um aquário com um caranguejo que tem uma peculiaridade de que ele abandona a casca antiga e procura uma casca maior, porque ele vai crescendo e o corpo não cabe mais. E ele ocupa cascas de outros seres, né? Ele é chamado de eremita por causa disso. Então, um pouco para fazer essa metáfora das crianças que estavam numa escola, que ia crescer e eles iam mudar para um edifício novo. Acho que isso reflete todo um respeito com essas crianças que inclusive estavam estudando durante a obra, né? As atividades da escola não pararam durante a obra. E o que conseguiu ser feito em termos de preservação de patrimônio foi resgatar alguns dos objetos desse casarão antigo para criar o Grêmio das Crianças, que seria o espaço das crianças dentro da escola nova. Então, a gente tem um lustre, uma cúpula luminosa, que era a cúpula da entrada da sala, e uma série de objetos para guardar a memória do casarão que um dia existiu naquele lugar. Esse grêmio, assim, funcionou durante um tempo, mas soube-se que depois também chegou a virar depósito de material, um pouco a história foi se perdendo. Isso mostra também uma coisa que ela tinha muita consciência, né? O edifício em si não é suficiente para preservar a memória, ou para propiciar atividades interessantes. É importante as pessoas que vão ocupar aquele espaço, como elas vão ocupar, como elas são formadas para poder educar. Então o trabalho dela tem esse sentido de formação para o uso do espaço, que é fundamental. Um dos últimos projetos que a Mayumi trabalhou foi durante a gestão da Luiza Erundina na Prefeitura de São Paulo, de 89 a 92, que se decidiu fazer uma fábrica de elementos de argamassa pré-moldada, com base em toda a tecnologia já desenvolvida pelo João Figueiras Lima, o Lelé, em Salvador.
ele cedeu o projeto da fábrica, toda a tecnologia de produção, o maquinário, enfim, orientou a formação dessa fábrica, mas isso veio de uma ideia dentro da EDIF, que é o órgão no qual a Mayumi era diretora na época, do Estado ser capaz de produzir equipamentos públicos sem depender tanto das empreiteiras, né? Uma época de muita inflação, bastante complicada, né? De construir, de ficar na mão de empreiteiro. Então ela achava que o Estado deveria ser capaz também de produzir equipamentos públicos de qualidade e com um preço até melhor do que as empreiteiras. Então, essa fábrica não foi simplesmente uma fábrica de elementos pré-moldados. Eu acho que aí entra todo o modo de fazer que a Mayumi trouxe a vida inteira, de muito respeito à coisa pública e de transformar as pessoas, né, envolvidas no processo, de formar pessoas, de conscientizar os trabalhadores, de conseguir que todos participassem do projeto. Ela conduziu essa fábrica de uma maneira bastante peculiar. Então, por exemplo, cada escola que ia ser construída antes da construção tinha uma série de reuniões no bairro. Ela distribuía folhetos pela comunidade, com dizeres muito chamativos, assim: oi, você sabe que vai ser construída uma escola aqui na nossa região, venha conhecer o projeto, os técnicos da prefeitura vêm aqui para conversar com vocês. Então eles realizavam reuniões ali no centro comunitário, algum lugar que desse, e apresentavam a escola, diziam de como ia ser o trabalho, de que existia também uma intenção de contratar trabalhadores locais para ajudar na montagem das escolas, né? Não na parte tão especializada da montagem dos pré-moldados, mas para ajudar na construção. Então, esse cuidado de primeiro apresentar, depois quando a escola está construída, você também fazer um segundo chamamento. Parabéns, a sua escola está pronta, venha conhecer, cuide dela, ela é sua, né? Não é do governo, não é de ninguém, ela é sua, ela é nossa. Vamos cuidar do patrimônio que a gente tem. Além de não só divulgar os trabalhos, existia uma preocupação em como a escola se abre para a comunidade, né? Como ela funciona de uma maneira que as pessoas se sintam também donas, que elas possam se apropriar daquele espaço. Então, existe um cuidado muito grande, desde o cuidado como a numeração das salas, as sinalizações, né, de cantina, banheiro, enfim, como aquilo podia também alfabetizar, de certa forma, as crianças que estavam morando em bairros que muitas vezes não tinham nem placa de rua. Então, usar o material da comunicação da escola como base pedagógica. A identidade da escola também era pensada, por exemplo, em Jardim Nova Curuçá. Curuçá vem de cruz, então a identidade visual da escola tinha lá um desenho a partir de uma cruz, de uma estilização de uma cruz. Como você cria um vínculo das pessoas e do bairro, hoje em dia a gente fala em pertencimento, né? Como a gente cria esse pertencimento da população naquele equipamento público. Da violência, a gente constrói muros, muralhas, e ela fazia questão de, ainda que fosse mais caro, usar gradis metálicos transparentes, que você pudesse ver dentro da escola o que estava acontecendo, que as crianças pudessem ver de fora como um espaço que convida, né? Ela fala, se a gente encerra a escola atrás de uma muralha, a gente está mostrando o colapso, a violência. Se a gente deixa a escola transparente, a gente
está mostrando nossa fé na transformação da sociedade, né? Como a gente pode também criar coisas boas e que as pessoas participem. Acho que até hoje a gente tem essa visão de segurança, esse medo, né, da cidade grande, continua e piora, mas são posturas diferentes de projeto, de para quem você projeta, como você projeta. Isso é uma preocupação fundamental no trabalho dela. É comum também com todos os técnicos envolvidos no projeto, né, fosse arquiteto, engenheiro, todo mundo que ia trabalhar, ela montar grupos de estudo, de leitura, vamos discutir, principalmente criar essa visão crítica da produção e do uso do espaço, né? O que o espaço que a gente constrói representa, o que o Estado está dizendo quando constrói uma escola de X ou tal maneira, o que a gente acha que é, né, a necessidade da população e como o Estado responde àquela necessidade. Essas coisas todas não são gratuitas, né? Tem seu significado, refletem uma estrutura social, e acho que ela sempre fazia questão que a gente soubesse muito bem, tivesse isso muito claro enquanto projetistas, o que a gente estava transmitindo para a sociedade com um edifício. Só a formação era para todo mundo, não só para a população, não só para os técnicos, mas até para os operários da fábrica. Ela criou um jornalzinho, criou também grupo de alfabetização, porque a maioria não era alfabetizado, mas criou um jornalzinho de consciência de classe mesmo, de entende, né, como que é o modo de produção da cidade, que as construtoras contratam os funcionários, pagam o mínimo, enfim, aqui na fábrica todo mundo importa, seu conhecimento importa, e a gente é um grupo, enfim, entender também de que a sociedade pode ser constituída de uma maneira menos hierárquica e onde mais democrática principalmente, onde todas as pessoas possam ter voz, né, participar das decisões. Então tinham assembleias na fábrica para mudar a produção, mudar o layout da fábrica, como que vai ser melhor. Era uma questão decidida democraticamente, com a participação de todos, porque afinal de contas quem está também na linha de frente também está sabendo e pode contribuir muitas vezes mais do que alguém que está no escritório desenhando, né? Então, acho que é um respeito muito grande a todos os envolvidos no processo e uma maneira de fazer diferente mesmo. Tão importante como a fábrica do SEDEC, essa fábrica de pré-moldados que foi instalada na gestão Erundina, ela se preocupou muito em provar que a gente consegue fazer edifícios públicos com qualidade a um preço baixo, porque é sempre uma equação, né, do poder público, como você consegue atender o maior número de pessoas com uma verba limitada, assim, então, com aquela verba que você tem, qual o melhor que você pode fazer. E muitas vezes, na definição das obras públicas, a gente acaba optando, né, vai material mais barato, enfim, o custo determina a qualidade da obra. E o que ela lutou muito por colocar no cálculo do custo a durabilidade dos materiais, porque colocar um piso que dura 2, 3 anos e logo precisa ser trocado é um gasto muito alto e que as escolas públicas muitas vezes não têm verba para fazer. Então, como você equaciona, né, custo, durabilidade e qualidade do espaço público de forma a construir edifícios que as pessoas se sintam também valorizadas, né, não apenas um puxadinho ali, uma coisa provisória, né? Na época tinha as escolas de latinha, provisório que vira
eterno, né? Então, a batalha, ela tinha uma batalha muito grande, e essa importância da coisa pública, de fazer um serviço público de qualidade para todo mundo, como que com bom planejamento, com boas intervenções e calculando, né, o custo, a durabilidade, a manutenção, a gente constrói edifícios que durem, que sejam, tenham uma boa utilização ao longo do tempo. A Ayumi leu muitos textos do Paulo Freire, também trabalhou com ele, participou de grupos de estudo. Existia, né, naquele momento, década de 60, uma grande esperança de construção de uma nova sociedade, de educação para toda a população, de baixa renda, de crescimento. E, então, acho que desde o princípio ela sempre viu ela teve um olhar muito diferente para como as crianças eram tratadas, né, dentro da escola, e como também o espaço era um material pedagógico para aquelas crianças. Acho que nesse sentido, hoje em dia a gente fala muito em primeira infância, em projetos educativos, mas desde aquela época ela já tinha essa visão de como o espaço podia refletir as visões de educação, né? A visão tradicional que o Paulo Freire tanto criticava, da mão única, que o professor fala e os alunos todos sentadinhos em fileira escutam, e a educação de mão dupla, onde tem um diálogo, o professor fala e dialoga com os alunos a partir do conhecimento real dos alunos, e como as escolas são organizadas nesse sentido da educação tradicional, e como a gente poderia criar outros espaços de convívio, criar outras organizações, até mesmo das carteiras dentro da sala de aula, né? Ela fez um trabalho bem importante para o MEC SEDAT, Centro de Estudos, que era uma cartilha ele fez um livro para o MEC na década de 80, se chamava Espaços Educativos, Uso e Construção. Nesse livro, primeiro tinha um recado importante para os professores, né, de a maneira como a gente ocupa o espaço reflete a hierarquia da sociedade, que a gente pode mudar, e os espaços são construídos por uma maneira de dominação, enfim, e ela citava o Paulo, sem nomear o Paulo Freire, mas falava educação de mão dupla. Então, ela propunha uma série de atividades da sala de aula para romper com o espaço da sala de aula de carteiras enfileiradas e propor outras, né, a criança na frente, por exemplo, fazer um recorte de TV, como se a criança fosse aparecer numa TV, mas a propiciar diferentes modos de ocupar o espaço da escola e da sala de aula. Era uma série de atividades para romper com a hierarquia da sala. Propostas pedagógicas muito, muito interessantes. Então, me influenciou, acho que de maneira muito profunda, todo mundo que cruzou o caminho dela, né? Participou dos projetos que ela fez, que trabalhou com ela, notável em todos os depoimentos que os profissionais, colegas, quando falam sobre ela tem muitas marcas. Eu acho que é muito importante, mais do que pela obra construída, pelo trabalho de formação das pessoas, né? Por esse trabalho imaterial de ser uma inspiração, uma referência na construção do espaço público de uma maneira muito respeitosa com a sociedade e com toda a população. Ela tinha esse olhar muito cuidadoso com as crianças e já muito precursora dos movimentos hoje que falam que uma cidade boa para criança é uma cidade boa para todo mundo. Acho que já naquele tempo ela já trabalhava isso, de
construir espaços que as crianças pudessem se apropriar sem ser jogos tão predeterminados ou espaços tão predeterminados, deixar materiais que as crianças pudessem usar. A escola, eles até pegavam restos, né, dos entulhos ou das coisas, construíam uns playgrounds que eram semi-construídos, que podiam ser completados de diversas maneiras, em vez de entregar parquinhos, sei lá, um trenzinho, um cenário pronto, deixar espaço para imaginação e para o uso das crianças, delas se apropriarem da maneira delas, porque isso é um respeito muito grande com a infância e com a sociedade como um todo.